convite, é uma satisfação imensa participar desse bate-papo e receber esse convite da EduPulses. Eu sou treinador, facilitador, palestrante e também escritor. Como alguns já disseram, escrevi um livro há pouco mais de um ano, o Sem Sufoco. O livro, em 12 meses, ele bateu o best-seller e me deixou muito feliz com o resultado. Feliz por ter sido best-seller, não, mas feliz porque demonstra que ele está chegando a todos os cantos do país, levando a mensagem e, principalmente, ajudando outras pessoas a destravar o medo de falar em público, ter uma comunicação eficaz, aprender a falar com fluência, usar gatilhos mentais, enfim, tudo aquilo que nós precisamos saber para melhorar a comunicação. E para fechar, muitas pessoas dizem assim, Franco, eu vejo você em grandes palcos, vejo você palestrando, sua vida sempre foi assim? Não. Eu tenho certeza que entre essas 77 pessoas que neste momento estão aqui na sala, algumas até já deixaram uma oportunidade da vida passar por medo, por vergonha de repente falar em público. Um treinamento que não saiu como planejado, porque a comunicação falhou, fiquei um pouco tímido, um pouco com medo. Franco, você já passou por isso? Sim. Aos 10 anos de idade, sofri um trauma dentro de uma sala de aula. A professora me chamou para fazer uma apresentação, eu esqueci o que eu iria apresentar, aquilo me deixou extremamente envergonhado. O pavor foi tão grande que eu fiz, Tiago, xixi na calça. Olha Uma só. criança de 10 anos na frente dos colegas fazendo xixi na calça. Então, tudo aquilo que eu compartilho, tudo aquilo que eu vou compartilhar hoje nesse nosso bate-papo, são dicas que, primeiro, eu usei na minha própria vida para me destravar e vencer esse trauma vivenciado aos 10 anos, que me acompanhou boa parte da minha vida. Então, assim, eu sou alguém que compartilha o conteúdo, uso esse conteúdo, colho os resultados e vibro quando as pessoas que também acompanham esses conteúdos têm os mesmos resultados. Muito obrigado mais uma vez ao Pedro Carneiro, a você e toda a equipe da EduPulses pelo carinho, pelo convite e por reunir um time tão especial para ouvir sobre oratória hoje à tarde. Que legal, Franco, belíssimas palavras. E é bom saber, né, que as pessoas, você que vai falar, por exemplo, né, que domina esse assunto da oratória, também passou por um momento crítico, traumatizante e tudo mais, e venceu isso, e aí usou isso como um trampolim, e posso dizer aqui como uma profissão também, né, que é de estar nos palcos e trazendo aí oratória para as pessoas. Que bacana. Aproveito o momento também, então, para convidar o Pedro. O Pedro é o CEO do EduPulses, né, para se apresentar para a galera, para dar um oi aqui. Muita gente já conhece a gente, acompanha a gente, né, com frequência, né, Pedrão? Mas é o momento de você dar um oi para a galera e se conectar com o nosso público também. Legal, Thiago. Obrigado. Obrigado, Franco, por aceitar esse convite, estar aqui com a gente. É uma honra. Eu olho aqui o número de pessoas que estão chegando, né, para participar aqui no ao vivo, interagir com você, Franco. É um pouco da sensação que você falou, né? Não é pelo número em si, né? Mas, cara, estamos no caminho de trazer assuntos relevantes. E, gente, só para fazer uma rápida introdução, tá? Esse webinar, ele faz parte de uma sequência de webinars e conteúdos que a gente está promovendo desde o início do ano, com educadores, palestrantes, consultores que fazem parte da nossa rede do EduPulses, tá? E que são especialistas nos seus conteúdos, né? Nos seus temas de abordagem, tá? Então, é uma honra, é um prazer trazer você, Franco. A gente já trouxe alguns assuntos ao longo do primeiro semestre que foram super relevantes, né? Como o Thiago falou, tem várias carinhas conhecidas aqui que estão aparecendo novamente. E aí eu quero abrir aqui o palco, o nosso palco aqui do EduPulses, na tela do Zoom, para você se apresentar, mostrar o seu conteúdo. E aí, por fim, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, que topou vir ouvir um pouco mais do Franco, conversar com ele, interagir através do EduPulses com ele também. Então, fiquem à vontade, a casa de vocês. Bora juntos para mais um conteúdo fantástico. Show de bola, Pedrão. Eu já estou compartilhando a tela aqui, porque a gente vai começar
Já que a gente vai falar de EduPulse, né, antes de passar a bola aqui para o Franco poder explanar os seus conhecimentos, eu gostaria de fazer algumas provocações e vou pedir que o pessoal com o seu celular possa entrar aqui no EduPulse. Então, estou colocando aqui o QR Code na tela para a gente entrar. Existem 3 formas de entrar aqui no EduPulse, tá, gente? Uma delas é via QR Code com o seu celular, outra é digitando lá no site, né, app.edupulses.io, e aí tem que colocar o PIN, que é o BBZ, e eu vou compartilhar também aqui com vocês no chat, para vocês poderem entrar via computador também. Então, são as 3 formas que a gente pode entrar, né, com os nossos dispositivos. Pode entrar com o computador, direto lá dentro, pode entrar com o seu celular, ou também pelo site. Vou esperar um pouquinho aqui para a gente chegar pelo menos a um pouquinho mais de 50% das pessoas presentes, então pelo menos uns 40 aqui participando, e eu já abro a pergunta para a gente poder interagir com vocês. Já temos 31 participantes. Tiago, você vai pôr o link no chat? Já coloquei. Colocou? Ah, Não beleza, apareceu? obrigado. Ainda não. Não? Peraí. Não. Peraí, então deixa eu ver só que eu estou conversando aqui. Vê se apareceu agora. Agora foi. Valeu. Beleza, obrigado, Diego. Foi falha minha. Nada. Compartilhei num outro negócio lá, só com o Pedro eu compartilhei. Tranquilo. Já está aqui com vocês, então. Já tenho 50, beleza. Então, já vou passar aqui para a gente poder voltar na pergunta. Para aqueles que ainda não utilizaram, né, uma apresentação nesse dispositivo, né, ou no celular ou no computador, né, pelo link, pelo QR Code, como é que você entrou aqui? Já tem 63, 65, 60... Ih, tá subindo, para de subir, senão... Vocês vão poder interagir em tempo real, respondendo ali perguntas, né, respondendo enquetes sobre o nosso tema. Se tiverem qualquer dúvida, só colocar aqui no chat que eu aqui no backstage vou respondendo a vocês. Boa! Então tem aqui, ó, por que você está aqui nesse webinar, né? O que aconteceu, né? Que você veio parar aqui, né? Aí já apareceu aqui no top aqui da nossa listagem, Pedrão, indicação do RH. Então tem RH indicando a gente, né? E indicou aí o Franco, né? Aprimorar a oratória. Logo em sequência aqui vem o agregar conhecimento, melhorar a oratória, aprender mais sobre o tema. Quero destravar minha comunicação. Que legal, olha só, aprender. Parar de adquirir mais conhecimento. Indicação, né? Mais uma indicação aqui. Indicação da gestora. E aí vai, né? Conhecer mais sobre o Franco. Que legal. Depois o Franco também tem a oportunidade de deixar todos os veículos, né? Os canais de contato com ele, né? Das redes sociais, para a galera poder acessá-lo também. Esperar mais um pouquinho aqui. E a galera continua entrando aí, né, Pedrão? Nós estamos com 94 pessoas já. Estamos nos aproximando do limite do evento. 94 pessoas no ao vivo. Oratória Lembrando é de tudo. ficarem até o final, vamos ter sorteios, Thiago? Sorteio. Prêmios. Network, ó, a galera também quer aqui, tá vendo? Ó, recebi um e-mail. Funcionou o e-mail aí, ó, do nosso marketing, tá vendo? Para aprimorar, aprender mais sobre oratória, agregar conhecimento. Que bacana. Acompanho a EduPulses na rede social e admiro muito a ferramenta. Que legal, que bacana receber feedbacks ao vivo. A gente gosta, né, desse calorzinho no coração aqui que vocês passam para a gente. Show de bola, bacana, hein, meu? Só que legal, Franco. Então, o pessoal mais veio realmente, né, veio bem focado no tema, né? Aprimorar a oratória, melhorar a oratória, agregar conhecimento, destravar. Então, assim, bastante coisa aqui focado mesmo naquilo que propõe o nosso tema de hoje. Bacana, gente. E aí, a próxima pergunta provocativa aqui para vocês é: quais são seus principais medos na hora de falar em público? Quais são os seus medos? O que pega, né? O que acontece aí na hora que você é provocado, convidado, né? Você precisa fazer uma apresentação. Julgamento. A primeira palavra que apareceu aqui, perder o raciocínio. Branco deve ser branco, né? Dar um branco na hora de falar aqui. Falar algo errado, insegurança, gaguejar. Esquecer tudo.
O que mais? Esquecer o que ia falar, tipo nervoso, esquecer, medo de não saber a resposta. Errar o discurso, me embabacar, que bacana. Insegurança, esquecer o assunto, julgamento, pagar mico, dar branco, branco. Bastante coisa aqui de esquecer, né? Gaguejar, esquecer o conteúdo. Olha só. A insegurança, travar, ser prolixo. O famoso branco, travar, não seguir, não conseguir improvisar, ficar nervosa e esquecer a linha do raciocínio. Plateia reativa, 13. ficar nervoso, tremer, demonstrar insegurança, né? Não é nem ficar com insegurança, mas é demonstrar isso. Ser chato, não prender a plateia, medo das pessoas me amarem. É isso mesmo? Medo das pessoas me amarem, olha só. Perder o raciocínio público não amistoso, não passar a mensagem, insegurança, esquecer o conteúdo, crise de ansiedade. Parecer chato, que legal, gente. Olha só que baita painel aqui com os principais medos dessa galera que está com a gente. Perder o time, críticas. Ok, muito bom. Não atender às expectativas. Ok. Eu vou passando já a bola para o Franco, para que ele possa começar. E aí talvez eu vou pegar como gancho aqui alguma coisa que está sendo dita no nosso painel. Franco, tá contigo, Franco. Já sei os medos da galera, né? Então já trouxeram um pouquinho para a gente aqui, inclusive por que estão aqui com a gente. Então agora fiquem com o nosso convidado especial de hoje, Franco Júnior. É contigo. Maravilha. Olha, muitas pessoas dizendo que tem medo porque tem receio de esquecer o conteúdo, tem receio de esquecer a linha de raciocínio, ter o famoso branco, né, como colocaram aí na tela. Isso é definitivamente um dos grandes medos. O único? Não, mas é um dos grandes medos que as pessoas têm no momento de falar em público. Nessas 2 décadas que eu trabalho com comunicação, eu já presenciei mentorias, treinamentos, palestras, cursos, aulas, pessoas que até desmaiaram no momento que foram à frente de conhecidos ou desconhecidos e tiveram que falar em público. Então, eu vou começar esse nosso bate-papo compartilhando uma técnica que é para você nunca mais esquecer aquilo que você vai falar, nunca mais ter o branco. Então, em 30 segundos, eu vou explicar o que é este branco e depois, imediatamente, eu vou explicar como é possível controlar essa ansiedade. Ninguém vence o medo de falar em público. Nós controlamos essa ansiedade, controlamos este medo. Ah, Franco, mas você já está acostumado. Eu entrei aqui no seu Instagram, Franco Júnior Palestrante, eu entrei aqui nas suas redes sociais, Franco Júnior Palestrante, aliás, Instagram, Franco Júnior Palestrante, Facebook, Franco Júnior Palestrante, YouTube, Franco Júnior Palestrante, página na internet, Franco Júnior Palestrante. Então, se você digitar Franco Júnior Palestrante, você me localiza em absolutamente todas as redes sociais. Franco, eu já entrei aqui no seu Instagram, Franco, e eu já vi que você, hora ou outra, fala para grandes públicos, como é o caso de hoje. 100 pessoas nesse momento aqui na sala, lotação máxima na sala. Franco, então você sente isso? Sim, eu sinto. Eu sinto essa ansiedade. A diferença entre eu e você, de repente, é porque eu conheci essa técnica antes. Eu conheci essa técnica e uso essa técnica antes de você. Então, vamos lá. Ó. Toda vez que nós temos que falar na frente de outras pessoas, independente de ser conhecido ou desconhecido, o cérebro ele identifica que aquilo é um risco. E um risco por vários motivos, como vocês descreveram. Medo de julgamento, medo de esquecimento, medo de não saber onde colocar as mãos, medo de ser criticado pelo ouvinte. Então, o cérebro, ele, por uma questão de preservação nossa, o cérebro diz assim, opa, eu preciso preparar o corpo dele, eu preciso preparar o corpo dela para essa situação. Então, o cérebro manda um recado para a espinha
A espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. Essa adrenalina na corrente sanguínea faz com que o corpo se prepare para duas reações que todo mundo tem no momento de uma fala em público. E essas reações, pessoal, presta atenção, são desejos. Eu não estou dizendo que isso vai efetivamente acontecer, mas é um desejo que nós temos. E só cabem dois desejos no momento de uma fala em público. Ou é o desejo falar na frente das pessoas e enfrentar a situação, ou eu desejo desaparecer daquele local. Sabe aquela vontade? Eu queria que abrisse um buraco aqui no chão, que eu iria me enfiar de cabeça nesse buraco. Pois é, fuga. Ou é ação, ou é fuga. Ou é enfrentamento, ou é fuga. São essas duas situações apenas. Não existe uma terceira. Então, se o seu desejo, naquele momento, é enfrentar a situação, o cérebro percebe isso, manda um recado para a espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e jogam na corrente sanguínea. E essa adrenalina vai se concentrar principalmente nas mãos e nos braços, para que a pressão sanguínea se altere e eu ganhe agilidade, caso eu tenha que enfrentar aquela situação. Pessoal, é por isso que muitas vezes as pessoas vão falar em público e o papel treme. Por que o papel treme? Porque eu estou com excesso de adrenalina nas mãos. Ah, não, Franco, o meu desejo é fugir. Se o cérebro sabe disso, percebe que a questão é uma questão de fuga, o cérebro percebe, ele despeja adrenalina nas pernas e nos pés, para que os vasos sanguíneos se dilatem, eu ganhe agilidade nas pernas e nos pés e saia correndo daquela situação, caso seja necessário. E é por isso que, muitas vezes, as pernas ficam bambas. Você entendeu agora? Porque as mãos ficam trêmulas, pernas bambas, suor em excesso, boca seca, coração disparado. Essa adrenalina que está percorrendo o corpo, se ela parar nesta região aqui, ó, dá uma olhada onde eu estou mostrando, aqui, ó. Se ela para nesta região aqui, ela vai provocar a interrupção de milésimos de segundo na linha de raciocínio. Sabe o que é isso? É o tal do branco, é o tal do esquecimento, que muitos de vocês disseram que tem medo. Franco, então, se isso é adrenalina, como eu me livro dessa adrenalina, Franco? Como que eu desapareço com essa adrenalina? Simples. Momentos antes da fala, momentos antes do treinamento, momentos antes da palestra, momentos antes da aula, momentos antes de você falar na frente de outras pessoas, você vai colocar uma mão contra a outra, como se você fosse aplaudir, fecha, levanta o cotovelo nessa posição aqui, ó, e aperta uma mão contra a outra com força. Ah, detalhe, em silêncio. Por quê? Porque essa força que eu faço aqui, eu vou tensionar as pregas vocais. E eu não posso tensionar as pregas vocais falando, porque senão eu prejudico a elasticidade da prega vocal. Ok? Então aqui, ó, uma mão contra a outra, na altura do peito, aperto com força, de novo, uma mão contra a outra, solto, respiro fundo, oxigênio no cérebro, faço de novo esse exercício em silêncio, paro, respiro fundo, oxigênio no cérebro. Depois que eu fiz isso 5, 6 vezes, eu tenho que dissipar essa adrenalina. Fazendo o quê? Abrindo e fechando as mãos. Franco, simples assim? É simples assim. É simples e extremamente eficaz. Simples e extremamente eficaz. Quando eu dissipo essa adrenalina, reduzo o nível de adrenalina na minha corrente sanguínea, eu evito pernas bambas, mãos trêmulas, suor em excesso, boca seca, coração disparado. Eu evito todas essas reações fisiológicas no corpo. E evito principalmente o esquecimento, o branco. Perceberam? Então, assim, Franco, quanto tempo antes? Momentos antes. Momentos antes. Vocês estavam na sala de espera, esperando o início desse bate-papo, e cá estávamos eu, o Tiago e o Pedro.
E eles conversando comigo, eu aqui, ó, sentado, fazendo exercício. É verdade, então, que você passa por isso? É verdade. Só que eu sei a técnica, aplico e controlo. E controlo essa ansiedade. Esses dias eu estava em Matosinhos, fazendo um treinamento de uma multinacional italiana, lá em Matosinhos, é líder na Itália, Espanha e Portugal, em vários países da Europa, no segmento de construção civil. E durante o treinamento, um dos participantes, viu, Gilson? Gilson Neves! Um dos participantes levantou, viu, Gilson? A mão e disse assim, Franco, não me leve a mal, não, mas você tem a voz do Sidney Magal, Franco. O Gilson está escrevendo aqui nos comentários, olha, parece a voz do Sidney Magal. Eu sei disso. Em 2019, um ano antes da pandemia, eu estava fazendo um evento e quem iria fechar o evento com o show era o Sidney Magal. Então, eu fiz minha palestra, depois eu tive a alegria de dar um abraço, conhecê-lo pessoalmente, e ele mesmo disse, Franco, sua voz lembra a mim. Eu falei, que orgulho, Sidney, que orgulho. Então, foi muito bacana. Obrigado pela lembrança, Gilson. Pessoal, então vamos lá, vamos voltar para cá. Fiz o exercício, dissipei a adrenalina, reduzi o nível de adrenalina na minha corrente sanguínea, e a partir desse momento eu vou o quê? Eu vou ter uma tranquilidade maior para fazer uma fala em público, para me tranquilizar. Vou colocar aqui alguns slides, compartilhar conteúdo também para quem está mais visual nesse momento. Então vamos lá. Tema de hoje, oratória para facilitadores. Agora, presta atenção, isso serve, obviamente, para facilitadores, professores, profissionais. Aliás, eu tenho orgulho de ter levado 2 grandes movimentos Brasil afora. O primeiro desses movimentos começou lá em 2015, e o movimento era o seguinte, pessoal, todo profissional precisa de oratória. Eu sou de uma época, e o primeiro treinamento que eu ministrei foi em abril de 2003, abril do ano de 2003. E nesse treinamento que eu ministrei em abril de 2003, quando eu chamei as pessoas para um curso, para um treinamento de oratória, muitos me diziam, Franco, eu sou publicitário, eu não preciso de oratória porque eu não falo em público. Franco, eu sou da área de TI e eu não preciso de oratória porque eu fico atrás de um computador. Então, lá atrás, os profissionais tinham essa percepção errada, equivocada, de que só uma outra profissão precisava de oratória. Hoje, não. Hoje, todo mundo entende que precisa melhorar a fala. Porque se você não aproveita a oportunidade, quando ela lhe é dada, você deixa a desejar, você passa a ser um profissional com várias habilidades, menos habilidade da comunicação. Hoje, vários RHs, inclusive, está lá entre os temas, indicação do RH para que eu viesse aqui assistir essa palestra. Pois é, vários RHs dizem assim, o profissional do ano de 2023, o profissional do ano de 2024 precisa ter várias habilidades. Várias habilidades. Entre essas habilidades, a habilidade da boa fala, a habilidade da boa comunicação. E a EduPulses, preocupada, antenada e preparando profissionais capacitados com as habilidades completas, me chamou para que viesse aqui fazer esse bate-papo com vocês. Vamos lá. Comunicação é o quê? É poder. Sem dúvida alguma. É uma das melhores e mais necessárias habilidades. Uma das mais necessárias. Comunicação. Agora, se eu não reduzir, essa aqui é a representação da adrenalina. Então, se eu não reduzir a adrenalina, eu vou ter problemas na minha fala. Agora, se eu fizer o exercício, Franco, eu vou desaparecer definitivamente com a adrenalina? Não, ficarão traços de adrenalina na sua corrente sanguínea. E esses traços de adrenalina são importantes, sabe para quê? Para que você fique antenado, para que você mantenha a atenção na linha de raciocínio. Agora, deixa eu compartilhar mais uma técnica com vocês. Se vocês utilizam o EduPulses, e vocês sempre utilizam na mesma sequência das perguntas, na mesma sequência da abordagem, a minha sugestão, eu sei que um outro quiz, uma outra pergunta, você tem que manter naquele local, eu sei disso. Agora, a minha sugestão é que você
altere Tudo bem. o local das perguntas, o local do quiz, de tempos em tempos nas suas falas. Sabe por quê? Quando você quebra essa sequência que você está acostumado a falar, a aplicar, a interagir com o público, você mantém, junto com esses traços de adrenalina, você mantém a atenção triplicada. Isso faz com que o seu cérebro sempre esteja criando e repensando aquela linha de raciocínio e que você não entre no piloto automático. Entendeu a dica? Então, hora ou outra, mexa nas perguntas. Essa aqui, que é a primeira que você sempre faz, coloque em segundo. Ah, Franco, não dá para mudar. Então, troca a segunda e a terceira, a quarta e a quinta. Ou seja, dê uma mexida de tempos em tempos na sequência do quiz, das perguntas, da nuvem de palavras que você coloca ali no EduPulse. Combinado? E cuidado com essa tal da dissipação natural da adrenalina. Franco, o que é isso? Me explica. Vamos lá, presta atenção. Muitas pessoas dizem assim para mim: Franco, passou 5 minutos, passou 10 minutos, eu fico calmo, Franco. O problema são os minutos iniciais. Então, mesmo assim, eu tenho que fazer o exercício para dissipar a adrenalina? Sim. Vamos lá. Isso é neurocomunicação. Não sou eu quem estou dizendo, não sou eu quem criei antes de começar esse bate-papo. São estudos científicos, inclusive, além de palestrante e escritor, eu também sou pesquisador de comunicação, pesquisador do assunto oratória. E isso é muito simples e muito comum de ser visto nas pesquisas, que é o seguinte: presta atenção, isso é científico, presta atenção. Comunicação ela causa o primeiro impacto no ouvinte. E eu não posso correr o risco de começar a minha fala titubeando. Eu não posso correr o risco de, nos primeiros segundos do meu treinamento, apresentar insegurança. E a palavra insegurança apareceu várias vezes aqui na pergunta que o Tiago fez há instantes atrás. Eu não posso correr esse risco. Vocês imaginem, presta atenção, nós estamos juntos aqui há 18 minutos, batendo papo, 18. Vocês imaginem se nesses 18 minutos, quando o Tiago me chamou, eu tivesse entrado e começado assim: a comunicação é importante, né? Porque, tipo assim, vocês já teriam saído, percebe? E muitas pessoas que vocês conhecem começam falas assim. E por que elas começam falas assim? Porque elas não dissiparam a adrenalina antes de começar. Elas vão esperar a adrenalina se dissipar naturalmente. Correr um grande risco. Então, faça a dissipação natural. Aliás, evite a dissipação natural da adrenalina. Faça a dissipação através do exercício que eu acabei de compartilhar com vocês, acabei de ensinar com vocês. Agora, um outro ponto que vocês apresentaram lá nas perguntas que o Tiago fez, um outro ponto é: Franco, eu quero transmitir segurança, Franco. Eu quero transmitir, Franco, uma fala convincente. O que eu devo fazer para apresentar essa fala convincente, Franco? Algo que é muito fácil, algo que é o mais impactante na cabeça do ouvinte. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Comunicação é percepção. E mais do que isso, hein? Comunicação é percepção que o ouvinte tem de você. Nem sempre o que nós falamos é o que o ouvinte entende. Porque comunicação não é aquilo que eu falo. Comunicação é o que o ouvinte entende daquilo que eu falo. Faz sentido isso? Escreva aí no chat se fizer sentido para você. Eu vou repetir. Comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que o ouvinte entende daquilo que eu falo. Então, vamos lá. Se comunicação é percepção, eu preciso provocar uma percepção o quê? Mais assertiva na cabeça do meu ouvinte. Então, eu preciso buscar a congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Sabe que eu vejo muitos facilitadores
que chegam para uma mentoria, para um treinamento aqui no Instituto de Comunicação, eu vejo que há uma dissonância. Eu percebo que há um problema entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Franco, dá um exemplo. Vou dar. Imagine que eu queira vender esse óculos aqui para vocês. Olha aqui o óculos. Está vendo? Vocês querem comprar esse óculos, Franco? Pessoal? Ah, Franco, por que eu devo comprar esse óculos? Aí eu começo a dizer assim, gruda o olho na minha imagem agora. Gruda o olho. Eu começo a dizer assim, esse óculos, eu tenho certeza que é um óculos que vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que esse óculos aqui vai ser útil para o seu dia a dia. Presta atenção. Comunicação não verbal chega na frente. Comunicação não verbal impacta mais. Comunicação não verbal é a primeira impressão que as pessoas têm a nosso respeito. Entenderam? Quando eu faço uma afirmação e nego com a cabeça, ou quando eu faço uma negativa com a fala e afirmo com a cabeça, ou seja, há uma incongruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal, o que impacta primeiro são os meus gestos e não aquilo que eu falo. Os gestos e não aquilo que eu falo. E é por isso que muitas vezes nós falamos e a pessoa diz assim, poxa vida, eu estou ouvindo fulano falar, eu estou ouvindo cicrano falar, mas eu não sei, sabe? Eu estou em dúvida. Eu não sei. Por quê? Porque não tem segurança na fala. E não tem segurança na fala porque não está sendo congruente entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Franco, legal, faz sentido isso. E como eu resolvo? Vamos lá. A incongruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Primeiro, todos nós temos dessa incongruência. Todos nós temos. Só que nós não percebemos que temos essa incongruência. Então, a minha sugestão é que uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, 2, 3 vezes por semana, vai no seu tempo. Vai no seu tempo. Você pegue o celular, filme você e assista a gravação daquela filmagem que você fez. Então, imagina que você é alguém que faz treinamentos sobre liderança. Então, faça uma simulação do seu treinamento de 5 minutos e grave. Franco, eu falo sobre gastronomia. Faça uma simulação daquilo que você fala, daquilo que você ensina e grave. Dentro da neurocomunicação, esse exercício ele funciona da seguinte maneira. Eu vou me assistir, eu vou perceber se eu estou sendo congruente entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Ter a clareza, a percepção dessa incongruência faz com que automaticamente o cérebro comece a prestar atenção. A prestar atenção. Então, o fato de eu simular e assistir é um dos mais poderosos recursos para eu evitar a incongruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Eu costumo brincar, pessoal, que é o efeito Chaves. O Chaves, aquele personagem da TV, o que mora, enfim, eterno, dentro do barril. O Chaves, toda vez que ele quer dizer sim, ele faz isso aqui, sim! E toda vez que o Chaves quer dizer não, ele faz assim, não! Perceberam? Exatamente. Quem falou aqui que o corpo fala? O corpo fala e fala demais. Só que muitas vezes nós não damos atenção para a comunicação não verbal. Então nós estamos agora em 100 pessoas aqui na sala, e eu quero repetir pela última vez, de novo, mas pela última vez, para que todos fixem o que eu vou dizer. Vamos lá. Comunicação não verbal, chega na frente. Comunicação não verbal, impacta mais. Comunicação não verbal, ou seja, os meus gestos chamam mais atenção do que aquilo que eu falo. Então, eu preciso ter uma atenção muito grande com a minha comunicação não verbal. Muito grande mesmo. Estamos juntos, pessoal? Tenho vergonha de me assistir. Letícia, vamos lá. Nós estamos aqui em 100 pessoas. Se eu perguntar entre 100 pessoas, estatisticamente, cerca de 85 pessoas vão dizer, Franco, eu não gosto de me assistir. 85 pessoas, de 100.
Isso é estatística. Dessas pessoas que gostam de se assistir, elas têm alguns outros hábitos que eu vou dizer um deles, por exemplo. O hábito de mandar um áudio pelo WhatsApp da própria voz e ouvir esse próprio áudio no WhatsApp. Quando nós temos esses hábitos de ouvir a própria voz, de assistir, automaticamente nós vamos reduzindo a sensibilidade do cérebro em relação a essa rejeição de assistir. Agora, veja, eu não estou pedindo. Se você tem tanta vergonha de gravar um vídeo, eu não estou pedindo para você gravar e publicar em uma rede social. Talvez futuramente até você faça isso. Mas neste momento eu estou pedindo para que você grave e assista, sozinho, sozinha, dentro da tua casa, dentro do teu escritório, no local onde você trabalha, no local onde você se sinta mais seguro, mais confortável. Grave a simulação e assista. É isso que eu estou pedindo. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Recapitulando. Vamos lá, recapitulando essa tarde nossa. Eu falei sobre como é possível dissipar a adrenalina, reduzir o branco, reduzir o esquecimento, reduzir o medo, reduzir a taquicardia, reduzir boca seca, reduzir pernas bambas, mãos trêmulas. Ensinei essa técnica. Depois eu falei sobre comunicação verbal e comunicação não verbal, a importância da congruência entre as duas comunicações. E agora eu vou começar a explicar um outro ponto que é, sem dúvida alguma, reparem o gesto que eu estou fazendo, sem dúvida alguma, eu estou negando, sem dúvida, não tenho dúvida que o que eu vou ensinar agora é uma mudança de chave extremamente poderosa na sua comunicação. Nós criamos, eu criei junto com o Edu Pulses essa sequência, que depois de 20 anos, eu sei assim, com linhas gerais, eu já sabia quais seriam as respostas de vocês. Eu já sabia que vocês iriam dizer branco, esquecimento, eu já sabia que vocês iriam dizer vergonha, timidez, eu já sabia que você iria dizer insegurança. Então, nós criamos esse passo a passo, primeiro, para controlar a timidez, perceberam? Exercício. Depois nós oferecemos uma técnica para você falar e convencer mais, que é a técnica da congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. E a terceira técnica que eu vou compartilhar com vocês é uma técnica que vai ajudar, entendeu? Vai ajudar você a, além de convencer mais, se sentir mais seguro para falar na frente de pessoas conhecidas ou desconhecidas. Sabe como? A partir do momento que eu sei o jeito que eu devo falar para provocar uma reação na cabeça do ouvinte, se eu sei quais técnicas eu devo aplicar para provocar uma reação na cabeça do ouvinte, eu consigo ser mais assertivo na minha comunicação. Eu consigo ser mais convincente na minha comunicação. Então, eu sei que eu preciso sempre ter um cuidado muito grande entre palavras, voz e gestos. Palavras, voz e gestos. Toda vez que eu sou mais assertivo na minha fala, eu evito embaraço. Eu evito o quê? Eu evito problemas de compreensão. Quanto mais assertivo eu sou. Agora eu vou falar sobre a tríade da comunicação. O Tiago vai fazer um bate-papo rápido com vocês e depois eu venho para explicar como nós devemos cuidar das palavras, como nós devemos trabalhar o tom de voz e como nós devemos fazer gestos que impactam mais na percepção do ouvinte daquilo que nós falamos. Você é um treinador, você é um profissional. De repente, até você é palestrante, amigo meu de profissão. Aliás, o segundo movimento que eu comecei, e esse movimento é super recente, faz 1 ano que eu comecei, o movimento é o seguinte, presta atenção, todo profissional deve ser um palestrante. Franco, você está louco, Franco, para. Eu não vou
abandonar a minha empresa para viver do cachê de palestra, Franco. Eu não vou. Eu não disse isso, tá? O que eu disse é, você precisa ter a performance de um palestrante. O palestrante, ele aproveita as oportunidades? Sim, é verdade, Franco. O palestrante tem uma boa fala? Sim, Franco, tem uma boa fala. O palestrante é convincente? Sim, Franco, o palestrante é convincente. O palestrante, ele consegue, em uma fala, prender a atenção das pessoas? Sim, Franco, ele consegue. Agora, imagina você, profissional, tendo todas essas habilidades? Você traria para dentro da tua empresa mais clientes, melhoraria o seu network, você iria ter, dentro da sua profissão, destaque, visibilidade, respeito, por falar melhor, por ter a performance de um palestrante. Então, pensa nisso. Pensa nisso. Depois vai lá no meu Instagram, lá tem muito conteúdo, além desse aqui, desse bate-papo nosso, tem muito conteúdo, onde eu te oriento a pegar o que há de melhor na performance de um palestrante e ter sucesso e reconhecimento e respeito na tua carreira. Sem ter que abandonar a sua carreira. Legal? Então, o Thiago vai fazer agora uma pergunta e eu volto na sequência falando sobre a tríade da comunicação, que é um dos pontos mais incríveis, mais impactantes e que eu desejo fortemente que você entenda para transformar o seu jeito de falar. Estou aqui, Thiago, te ouvindo, te assistindo, te vendo e super interessado com o resultado desse momento da EduPulses. Muito bom, Franco. A gente fez antes uma enquete para saber os medos das pessoas, né? Quais eram os medos que elas tinham, a gente mais ou menos já sabia que ia aparecer, e apareceu aquilo que realmente tínhamos em mente, e agora queremos saber as dificuldades. Então, assim, e dessa forma a gente colocou aqui uma múltipla escolha para que elas possam clicar, né, naquela dificuldade que apareceu aqui, que para ela é a mais impactante. E a gente vai vendo ao vivo aqui, né, como é que vão sendo as escolhas das pessoas. Vamos ver se bateu aquilo que a gente tinha falado lá, ô Franco? Será que vai bater? Temos aqui, olha só. O pessoal está entrando. 33% aqui, estamos no elaborar uma linha de raciocínio fluente até agora, que é o maior deles. Mas está mexendo ainda, o pessoal está entrando e está votando aqui. Tiagão, sugestão. Vê se não vale a pena colocar ali um timerzinho para o pessoal entrar e votar, e aí você controlar quando vai ser o momento do stop. Tá, deixa eu botar aqui. O timerzinho está aqui, vou botar aqui do ladinho. Olha lá, pessoal. E para quem entrou depois ou não está com o link, né? Vamos colocar de novo o link aqui para acessar o EduPulse. Estou vendo que temos 52 pessoas ali participando dentro do link. Mas podemos colocar, olha lá, está até aumentando. Basta entrar em edupulse.io/bbz. Deixa eu ver se eu consigo colocar eu o coloco link aqui no para chat. todo mundo. Ah, então maravilha. Já foi. Dá para entrar pelo chat agora. E aí vocês entrando nesse link por qualquer dispositivo, né, ou celular ou computador, vocês já vão estar dentro dessa enquete que o Thiago está apresentando. A que menos levou aqui é lembrar o conteúdo, olha só. A dificuldade menor é lembrar o conteúdo. Até porque tem os dispositivos que facilitam a vida, né? Slide, por exemplo, o EduPulses, né? Por exemplo, pode ajudar a gente a lembrar do conteúdo. E a linha de raciocínio continua em primeiro lugar aqui. Temos mais 10 segundos para participar. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Vamos ver. O Franco ele disse aqui que existe uma que é mais sentida pelo público, né? Quando vai fazer algum tipo de apresentação. E aí vamos ver qual que foi que ele escolheu aqui. Deixa eu botar aqui uma estrelinha, então. Vamos ver. E aqui, criar conexão com o público ouvinte, né? Isso foi o que o Franco trouxe para a gente. Que bacana, gente. Boa participação aqui. Franco, passo para ti a bola de novo aí agora com mais esse dado aí da participação do nosso público. Eu vou incluir mais uma técnica, além da tríade da comunicação.
eu vou elaborar, eu vou criar aqui aliás, eu vou colocar uma técnica para que as pessoas criem um passo a passo bacana para elaborar uma linha de raciocínio lógica, que foi o resultado onde, né, a maior parte das pessoas, a maior parte disso. Eu falando com isso aqui, pega. Então vamos lá. Vou voltar aqui para os slides e depois eu volto com a linha de raciocínio. Tríade da comunicação. Palavras, tom de voz e gestos. Quais são as principais preocupações que eu devo ter com cada um desses itens, com cada um desses itens? A Fabiana vai ter dicas para preservar a voz, o que fazer e não fazer no dia anterior e tal. Então vamos lá, Fabiana, aí todo mundo, hein? Todo mundo. 3 dicas rápidas, dicas fonoaudiológicas que não tem contraindicação para ninguém. Primeiro, 2 minutos estralando língua. 2 minutos. 2 minutos tremendo língua. Ou 2 minutos tremendo bochecha. Ó, o lábio, aliás. Então, 2 minutos língua ou 2 minutos bochecha. E 2 minutos lábios fechados, cerrados, e você produzindo o som do M. Como se fosse um exercício de yoga. Esses 3 exercícios, Fabiano e todo mundo, eles servem para dicção, pronúncia e projeção. Servem para uma saúde vocal adequada e, principalmente, eles servem para que você, no momento da fala, tenha uma voz mais impactante. Tenha uma voz mais impactante. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Palavras, voz e gestos. Primeiro, prestar atenção no vocabulário. Porque isso é óbvio. Não é. Não é. 73% das pessoas que procuram aqui o Instituto de Comunicação e respondem a um questionário de diagnóstico, ou então 73% das empresas que participam de treinamentos em company aqui do Instituto de Comunicação, o vocabulário dos líderes, dos gestores, dos profissionais, o vocabulário daquela pessoa que fala em público, ele aparece como uma das grandes encrencas da falta de unidade, da falta de uma comunicação fluida naquele local, naquele ambiente. O ser humano ainda tem algumas percepções erradas sobre a comunicação, uma delas. E, de repente, até você conhece alguém que faz isso de maneira errada, de maneira equivocada. Sabe o que é? É falar difícil, porque acha que quanto mais difícil fala, mais o ouvinte vai achar que ele sabe sobre aquele assunto que ele está falando. Bobagem. É uma grande bobagem. Crie um vocabulário que faça sentido para as pessoas que estão ali te ouvindo. Crie um vocabulário que faça sentido para o seu ouvinte. Hoje, a Edupulses me chamou aqui para esse bate-papo. Então, nós temos aqui líderes, gestores, profissionais de RH, facilitadores, treinadores, palestrantes, de repente advogados. Ou seja, nós temos vários profissionais. Então, eu estou usando um vocabulário que permeie, que passe por essas várias profissões. Semana que vem, eu estou indo para Brasília. Eu vou participar do maior congresso médico do país. Vou fazer uma das palestras lá do Congresso Médico. E você sabe que o pessoal da área, da área da saúde, o pessoal diz, nós não temos clientes, nós temos o quê? Pacientes. Então, o que eu vou fazer lá na palestra no Congresso Médico? Eu vou adaptar meu vocabulário. Hoje o tema aqui, dicas de comunicação para facilitadores, e estou conversando com profissionais facilitadores. Lá eu vou dizer assim para eles, doutores e doutoras, é importante que os senhores e senhoras tenham uma boa comunicação para que recebam o paciente dentro da clínica, dentro do consultório, e tenham uma comunicação mais assertiva com o paciente. Perceberam? Eu estarei adaptando o meu vocabulário para aquele público específico lá. Esses dias atrás, se você entrar no meu Instagram, eu tenho um monte de fotos, eu fui convidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para fazer a palestra inaugural da posse dos novos desembargadores do TJ lá de Goiás. Então, eu tive que pegar o meu vocabulário de oratória e direcionar para a oratória jurídica.
doutores e doutoras, quando os senhores desembargadores, as senhoras desembargadoras forem proferir um voto verbal, então é importante que, perceberam, o que eu fiz? Eu adaptei o vocabulário. Façam isso. Eu vou repetir, e vai ser a última vez. Isso pode parecer óbvio, Franco, eu já faço. Não é óbvio. 73% das pessoas passam por isso, falta de cuidado na adaptação do vocabulário. Que é um outro problema seríssimo que acontece. Vou até tirar aqui o slide, para que você me veja grandão aí na tela. Sabe qual é o outro problema? Outro problema é tipo assim, é um problema tipo, sabe, tipo problema tipo assim, um problema o tipo problema do vício de linguagem. Anota isso que eu vou dizer agora. Isso pode estar arrebentando a sua comunicação. Sabe por quê? Porque o vício de linguagem, eu vou até colocar o óculos para ver vocês melhor. O vício de linguagem é o grande ladrão da atenção do ouvinte. O ouvinte que está ali sentado te acompanhando, a tua equipe, de repente, aí dentro do local onde você trabalha, as equipes que você faz treinamentos, palestras, consultorias, de repente as pessoas estão prestando muito mais atenção na palavra que você fica repetindo do que no conteúdo que você compartilha. Quando eu falei pela terceira vez tipo, eu tenho certeza que muitos de vocês, pô, de novo, olha lá ele falando tipo. Ih, falou mais uma vez. Porque o cérebro começou a prestar atenção no vício de linguagem. Franco, como que eu já entendi, Franco. Eu já entendi o que é o vício de linguagem. Como é que eu tiro ele do meu vocabulário? Como é que eu tiro o vício de linguagem da minha comunicação? Fazendo aquele exercício lá de assistir. Quando eu simulo, gravo e assisto, simulo, gravo e assisto, simulo, gravo e assisto, eu tenho 2 benefícios com esse ato. 2. Primeiro, eu vejo se eu estou sendo congruente entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Segundo benefício, eu percebo se eu tenho vício de linguagem ou não. Porque todos nós temos vícios de linguagem. Só que nós não percebemos o vício de linguagem que nós temos. Quando eu tenho essa clareza, essa percepção de qual é a palavra que eu estou repetindo sempre, de qual é a palavra que eu repito com insistência. Quando eu tenho essa percepção, o cérebro começa a encontrar sinônimos para aquela palavra. Sinônimos. Ou então, o cérebro começa, sabe fazer o quê? Reduzir a emissão de sons para ligar pensamentos. Porque um dos vícios de linguagem é a comunicação é muito importante para todos nós. Eu fui ligando os pensamentos emitindo um som. Quando eu faço o exercício de assistir, o cérebro começa, opa, isso está incomodando. Ele começa a criar sinônimos. Uma leitura é fundamental. Quiser ler um bom livro, está aqui, ó. Escrevi com muito carinho, depois eu vou falar mais sobre o Sem Sufoco, mas faça leituras, aumente o vocabulário para ter sinônimos. Vício de linguagem e vocabulário. Se eu prestar atenção nesses 2 pontos, eu já melhoro e muito a minha performance em palavras dentro da tríade da comunicação. Próximo passo, para que as pessoas prestem mais atenção, para que eu me sinta mais seguro, e me sentindo mais seguro, consiga elaborar uma linha de raciocínio fluida. Segundo ponto, tom de voz. Tom de voz. Nós estamos juntos aqui há 44 minutos. Desses 44 minutos que nós estamos juntos aqui, eu tenho variado o meu tom de voz em 3 maneiras. Anota aí. Você tem que fazer isso também na sua comunicação. Primeiro, faça uma variação em volume, hora alto, hora baixo. Segundo, intensidade, hora forte, hora fraco. Terceiro, velocidade, hora rápido, hora devagar. Quando você faz essas 3 variações,
você mexe com uma parte do cérebro das pessoas que faz com que elas prestem mais atenção em você. Evite a todo custo o monotom. O que é o monotom da comunicação? É aquilo, ó, é mais ou menos assim, ó. Que alegria hoje estar aqui na Edu Pulses. Ou então, que tristeza o que me aconteceu o mês passado. A pessoa fala de tristeza e de alegria com o mesmo tom de voz. Quando eu pratico na minha comunicação o monotom, ou seja, Flávia, né, a fala robô, aquela fala automática, sem emoção, sem expressividade, que é a palavra técnica que se usa neste caso, quando eu faço uma fala morna, uma fala, assim, sabe, sem expressividade, as pessoas deixam de prestar atenção, as pessoas deixam de criar conexão. Deixam de criar conexão. Então, eu preciso muito fazer essas 3 variações no meu tom de voz. Volume, intensidade e velocidade. E agora eu vou dar uma dica de ouro, hein? Essa é uma dica que eu só compartilho nas minhas mentorias. Mas quando o Pedro e o Tiago falaram de que viesse hoje aqui fazer um bate-papo, eles falaram assim, Franco, entrega conteúdo relevante para a minha galera, hein? Falei, então tá, vamos separar aqui dicas tops. Então, olha, dica de ouro. Se você quer fazer com que parte da sua mensagem grude, igual chiclete, na cabeça do teu ouvinte, toda vez que você vai falar isso, que você precisa que grude na cabeça do seu ouvinte, diminua a velocidade de fala. Fale mais devagar. Vamos imaginar que eu esteja falando sobre esse celular. Combinado? Não vem nem ao caso que marca é, enfim. Estou falando do celular. Vamos imaginar que o principal tópico desse celular seja a rapidez dele. Ok? Um exemplo. Se eu quero que a mensagem rapidez grude na tua cabeça, eu devo deixar essa parte para o final e falar mais lentamente. Então, eu te apresentarei esse celular da seguinte maneira. Esse celular é um celular extremamente leve, tem uma tela muito ampla, a visibilidade dele, a visualização das mensagens é muito fácil, ele tem uma bateria incrível e ele é muito rápido. Passado um mês, eu pergunto, e o celular do Franco? Sabe o que você vai me responder? Ele falou um monte de coisa, mas é muito rápido. O que mais ele falou? Ah, ele falou lá mais coisas, mas é muito rápido. É muito rápido. Por quê? Propositalmente, eu diminuí a velocidade de fala quando eu cheguei lá na informação que eu queria que grudasse na tua cabeça. Então, vamos lá. Para a prática, né? Vamos para a prática. Você faz treinamentos, você conversa com pessoas, você vende ideias. Então, toda vez que você quer que aquela informação grude na cabeça do seu ouvinte, fale mais lentamente. Eu tenho feito isso com vocês o tempo todo, hoje. Quando eu vou ensinar, compartilhar uma técnica que eu preciso que você se lembre depois, eu falo ela mais lentamente. Quando eu quero provocar o entusiasmo seu, eu falo mais rápido. Essa alternância, hora rápido, hora devagar, hora rápido, hora devagar, faz com que você preste mais atenção, se conecte mais. Percebeu? Vamos fazer uma recapitulação até aqui? Ensinei como dissipar a adrenalina. Eu ensinei a técnica para você não ter mais esquecimento. Nós agora estamos falando sobre a congruência entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Eu já compartilhei com vocês alguns estudos científicos e um deles mostra que a comunicação não verbal impacta mais, chega na frente, impressiona mais e que eu tenho que ter um cuidado maior com a minha comunicação não verbal. Nós já vimos a tríade da comunicação, já falei sobre palavras, o cuidado que você precisa ter com vício de linguagem e o vocabulário adequado. Já falei sobre voz. A minha sugestão é que você faça 3 variações. Vamos lá? Vamos colocar aqui no chat? Vamos lá? Chat? Quais são as 3 variações? Vamos lá, pessoal, no chat. Primeira variação, qual? 3 variações do tom de voz. Coloca aí no chat. Volume. Obrigado, Tainá. Fabiana, volume. Opa. Segunda. Vamos lá para a segunda, Eni. Obrigado.
Velocidade, intensidade, isso! Fantástico, pessoal. Volume, intensidade e velocidade. Fantástico, é isso mesmo. Tem que ter essas três variações. E, por fim, comunicação não verbal. Comunicação não verbal. Comunicação não verbal, ou seja, gestos. Se a comunicação não verbal chega na frente, se a comunicação não verbal impacta mais, eu preciso ter esse cuidado. Eu preciso ter esse cuidado. E quando eu tenho esse cuidado, o que eu faço? Eu gesticulo na zona do poder e eu gesticulo de fora para dentro. Vou explicar esses três passos. Essas três técnicas. Então, vamos lá. Primeiro, gesticule. Dá uma olhada aí na minha imagem. Ó, toda vez que eu faço um gesto, eu dou duas chances das pessoas entenderem o que eu estou falando. Porque elas entendem pela visualização e elas entendem pela audição. Então, é importante gesticular. Agora, muito cuidado com gestos repetitivos. Tem pessoas que ficam o tempo todo fazendo sempre o mesmo gesto em público. Sabe, um gesto que não diz nada? Sabe, um gesto que não acrescenta em nada? O gesto ele precisa ser o complemento da minha fala. Então, eu preciso criar a linha de raciocínio e colocar ali um gesto que complemente aquilo que eu estou falando. São gestos poderosos. Eu vi que um de vocês escreveu lá no chat O Corpo Fala. Esse livro é um dos mais antigos, da década de 60, na verdade, de 1968. E é um livro muito recente, de dicas muito atuais, mesmo tendo sido escrito lá em 68. Então, O Corpo Fala, ele mostra que alguns gestos são muito bem-vindos. Por exemplo, toda vez que você quer colocar números, apoie esses números nas mãos. Então, vamos lá. 3 dicas para você melhorar a sua comunicação. A primeira, ó, repararam o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um número na minha mão para apoiar a minha fala. Então, primeiro, gesticule. Ponto 2. Gesticule na zona do poder. Se você estiver em pé, a zona do poder é entre o queixo e a cintura, nesta região aqui, ó. Evite fazer o tempo todo gestos acima do queixo. Se você faz gestos acima do queixo, você chama muito mais atenção para os gestos do que para a mensagem. Evite fazer gestos abaixo da cintura, porque senão você chama atenção para uma parte do corpo que não ajuda em nada. Sabe por quê? As pessoas têm que olhar o teu gesto e olhar a tua fisionomia. Se os gestos estão muito lá embaixo, lá abaixo da cintura, a pessoa fica fazendo isso, ó, gestos, fisionomia, gestos, fisionomia, e dispersa. Então, você traz os gestos para esta região aqui, ó. Não, Franco, eu não estou em pé, eu estou sentado. Se você estiver sentado, gestos, por exemplo, uma mesa de reuniões. Gestos em uma mesa de reuniões sempre em cima da mesa. Em cima. Porque muitas pessoas, aqui tem a mesa, ok? Ó, a mesa está aqui. A pessoa faz gesto atrás, escondido. Não, traga para cima da mesa. Percebeu? Não, Franco, é uma transmissão remota, como hoje o bate-papo aqui da Edu Pulses. E aí, Franco? Aí é o seguinte. Primeiro, se a transmissão, você tem que estar harmoniosamente colocado na tela. Pouco espaço aqui na tua cabeça, tá? Evita deixar assim, ó. Ó, evita. Não, harmonia. Harmoniosamente. Aqui, ó. Pouco espaço aqui, ok? No centro, cuidado com o que está mostrando atrás. Por quê? Porque a comunicação não verbal impacta antes. O que você mostra atrás de você faz parte da comunicação não verbal. Não vou contar qual, mas certa vez uma multinacional pediu socorro, me chamou lá para socorrer, porque era época de pandemia, aí os diretores estavam batendo cabeça nas transmissões. E a cereja do bolo, eles resolveram me chamar, essa multinacional, foi uma reunião, que o tema da reunião era organização e produtividade. O diretor abre a webcam dele, uma bela sala da casa dele, só que lá atrás uma mesa.
em cima da mesa uma montanha de roupas para passar. E o tema era a organização da reunião. Todo mundo ficou prestando atenção nas roupas e não naquilo que ele estava falando. Percebe o quanto isso é sério? Percebe o quanto isso é sério? Você prepara, sabe? Você usa aí do Pulses, faz lá o questionário, faz o quiz, faz a nuvem de palavras, prepara um PPT, um slide. Percebe? Percebe? Aí você abre a sua webcam e as pessoas ficam olhando o que está ao seu redor e não naquilo que você preparou. Não naquilo que você preparou. Franco, eu não tenho um ambiente bonito ainda, Franco. Eu moro ainda em um apartamento pequeno, Franco. Não tem problema, todo mundo tem uma parede branca. Todo mundo tem uma parede branca. Então vai na parede branca. Na dúvida, parede branca. Parede branca, ok? Zona do poder em transmissões é abaixo do queixo e até aqui, ó, onde a imagem capta, neste espaço. É a maior parte do tempo eu estou gesticulando aqui, nessa região aqui. A maior parte do tempo. Hora ou outra que eu quero chamar a atenção, eu amplio os meus gestos. Mas a maior parte eu estou aqui, ó, gesticulando aqui. Cuidado com transmissões onde você gesticula o tempo todo e não mostra as mãos. É importante mostrar as mãos. Por quê? Existem arquétipos ligados à comunicação. Arquétipos. Um dos arquétipos que vem lá da época da pré-história, das cavernas, naquela época não tinha arma. Não tinha arma branca, não tinha arma de fogo, não tinha arma. Tinha pedaço de pau. Pedaço de árvore, pau, árvore. A pessoa pegava o pedaço de pau, né, o homem das cavernas, pegava o pedaço de pau, colocava atrás do corpo, se aproximava do inimigo e, ó, pau na cabeça do inimigo. Então o ser humano foi criando arquétipos desde aquela época de que se eu não vejo as mãos da pessoa com quem eu estou conversando, eu me sinto inseguro. Eu me sinto insegura. É óbvio que não é uma ligação lógica. Ah, eu não estou vendo as mãos do Franco, logo eu estou me sentindo inseguro. Não é lógico isso. Você lembra que eu falei que é percepção, comunicação é percepção? É por isso que algumas pessoas dizem assim, nossa, eu conversei horas com a pessoa e passou tão rápido. Percepção, agradável, conexão. E com outras, você fala 5 minutos. E parece que ficou uma eternidade. Que a coisa não, sabe, não desenrolou, não foi, não melhorou. Por quê? Percepção. Não houve conexão, não houve. Então, tudo isso que eu estou compartilhando hoje com vocês é para que você use e melhore a percepção do ouvinte, para que seja um treinamento mais eficaz, mais convincente, mais persuasivo. Entenderam? Entenderam? Franco, vamos lá para a última dica, então, desse tríade da comunicação? Eu esqueci, Franco, qual era a última dica. Coloca de novo. Está aí, ó. Toda vez que você quiser enfatizar algo, faça gestos de fora para dentro. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou fazer a mesma frase usando as mesmas palavras, o mesmo tom de voz, só mudando os gestos. Vocês me ajudam? Então vamos lá. Ô, Tiagão, eu não sei se dá para criar uma pergunta na hora aí com o Edu Pulses. É possível? É múltipla escolha, 1 e 2. 1 e 2, só isso que eu preciso. 1 ou 2. Tá 1 bom? ou 2. Vai falando aí que eu crio aqui. Então vamos lá. Pessoal, eu vou falar a mesma frase e vocês vão escolher qual das duas maneiras vocês preferem. Se é a maneira 1 ou se é a maneira 2. Combinado? Então vamos lá? A frase é: comunicação é poder hoje neste bate-papo. Essa é a frase. Comunicação é poder hoje neste bate-papo. Vou fazer de duas formas. Vou usar as mesmas palavras, o mesmo tom de voz, só vou mudar os gestos. Jeito 1, presta atenção. Jeito 1. Jeito 1. Comunicação é poder, hoje aqui no bate-papo. Jeito 2. Jeito 2. Comunicação é poder, aqui no bate-papo.
Vocês vão escolher entre o jeito 1 e o jeito 2. Eu vou fazer de novo e vocês escolhem. Vamos lá? Jeito 1. Calma, pessoal, é lá no EduPulse. Calma, calma, calma. O Thiago vai colocar aqui. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Ó, jeito 1. Comunicação é poder aqui nesse bate-papo. Jeito 2. Comunicação é poder aqui nesse bate-papo. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos criar um link. Acho que tem que ser assim. Estou criando já aqui. Existe uma resposta correta, Franco? Não existe uma resposta correta, Então tá. mas existe uma resposta que eu Então tá. acredito que a maior parte, cerca de 90% das pessoas na sala, irão escolher. Não há uma resposta correta. Sequência. Pessoal, só um minutinho. E logo na sequência, você segura aí que nós temos mais 5 minutos de bate-papo, e logo na sequência eu vou dar uma dica de como você criar uma linha de raciocínio bem forte, para elaborar uma linha de raciocínio muito forte. Então, segura aí 5 minutinhos, eu já venho com essa dica. Depois, me parece que o pessoal da EduPulse preparou uma surpresa para vocês. Então, fiquem tranquilos que é coisa rápida, tem essa dica. A maior parte de vocês disseram, a maior parte disse, eu tenho problema na elaboração da linha de raciocínio. Então, daqui a pouco, eu vou dar uma dica extra, nem havia pensado, mas vou dar uma dica extra para vocês e depois tenham a surpresa da turma da EduPulses para vocês. Ao vivo é ao vivo, né, Franco? Tá aí. Olha lá. Pessoal, jeito 1 ou jeito 2? Então, você entra de novo lá na EduPulses, vai copiar o link, vai colocar lá no bate-papo. Pronto, Thiago já colocou no bate-papo. Jeito 1 ou jeito 2? Jeito 1 ou jeito 2? O pessoal já está votando. 40 participantes. 40 participantes. Jeito 1 ou jeito 2? Jeito 1 ou jeito 2? Olha lá, o jeito 2 disparado. Eu falei 90%, 80%, 90%, lá, 95%, 94%. Fantástico, fantástico. Fantástico. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. O Thiago está dizendo que a caneta azul. Legal. Gente, incrível, incrível. Essa interatividade da EduPulse. Eu sou palestrante, a revista Exame me pontuou, né, me colocou como o palestrante mais contratado em oratória e comunicação do Brasil. São mais de 120 contratações todo ano de 2020, 2021, 22, 23 e 24, mais de 120 contratações. E eu, como palestrante, eu uso a EduPulses nas minhas palestras. E por que eu uso? Porque cria essa magia de conexão e que me ajuda muito nas minhas palestras. É muito bacana. Pessoal, por que jeito 2? Por que jeito 2? Então, vamos lá? Porque o jeito 1 provoca a percepção no ouvinte de que, se eu faço isso aqui, eu estou pouco aí com aquilo que eu estou falando. Perceberam? Por isso que a última dica da tríade da comunicação é, sempre que for dar ênfase, gesticule de fora para dentro, e não de dentro para fora. Isso provoca uma mudança muito forte na percepção do ouvinte. Muito forte na percepção do ouvinte. Falei sobre a tríade da comunicação, palavras, voz e gestos. E nesses últimos 3 minutos do meu bate-papo, últimos 3 minutos, eu vou mais uma dica, mais uma técnica de como elaborar uma linha de raciocínio muito forte. Primeiro, sempre que você for se apresentar, logo no início do seu bate-papo, sempre se apresente com nome e sobrenome. Quando você se apresenta com nome e sobrenome, você personaliza a sua comunicação e transmite maior confiança para quem está ouvindo. Então, quando o Pedro vai fazer uma fala representando a EduPulses, ele não diz assim, olha, muito boa tarde, eu sou o Pedro. Não, ele não diz, ele diz assim,
Pessoal, muito boa tarde, eu sou Pedro Carneiro. E por que ele fala nome e sobrenome? Porque ele conhece a dica, ele conhece a técnica, ele quer transmitir uma segurança maior. Perceberam? Então, a minha sugestão é que a Ana Lúcia agora não se apresente mais só como Ana Lúcia. E Ana Lúcia Serafim. Que a Roberta não se apresente só como Roberta. Se apresente agora com o nome e sobrenome dela também. Quer ver mais uma dica para você criar uma linha de raciocínio? Depois que você se apresentou com nome e sobrenome, você precisa criar autoridade. Sabe como nós criamos autoridade? Ser humano presta atenção em outro ser humano por 3 motivos. Primeiro, aquela pessoa que vai falar sobre aquilo tem resultado com aquilo que vai falar? Então a pessoa presta atenção. O público presta atenção. Não foi à toa que logo no primeiro minuto do nosso bate-papo, eu disse assim, olha, é uma alegria estar hoje aqui na EduPulses, em uma semana que eu fiz 3 palestras. Nossa, eu não sei quem é esse homem que a EduPulses convidou, mas se ele deu 3 palestras nessa semana, em estados diferentes, isso significa que o conteúdo dele deve ser bom. Deixa eu prestar atenção. Criar autoridade. Resultado. Ponto 2. Tempo. O tempo que você trabalha, se interessa, pesquisa, estuda. Se você trabalha, pesquisa, estuda, se interessa há muito tempo sobre aquilo que você vai falar, o ouvinte presta atenção em você. E o ponto 3, notório saber. Demonstre que você tem notório saber e você cria autoridade. Você cria autoridade. E aí as pessoas prestam mais atenção naquilo que você vai falar. Então, seguindo esse passo a passo, você vai criando uma linha de raciocínio, vai criando autoridade, vai mexendo com a percepção do ouvinte, isso vai te dando segurança. Te dando segurança. Para fechar, pessoal, a comunicação transformou a minha vida. Vocês imaginam o que era a minha vida antes da comunicação? Eu era uma criança tímida, em razão daquele trauma que eu me referi. Gente, eu fiz xixi na calça, dentro da escola, na sala de aula, na frente de pessoas, de colegas. Tinha 10 anos. Os meus pais tiveram que me tirar daquela escola. Eu virei motivo de chacota. Hoje eu sou palestrante, escritor de um best-seller, tá aqui, ó, best-seller, palestrante de oratória mais contratado no Brasil. Tudo isso em razão da comunicação. Então, essa mesma transformação que eu tive na minha vida, eu desejo que você tenha na sua. Desejo que você tenha na sua. E para que a gente continue esse nosso bate-papo, eu te convido para você ir lá no meu Instagram, Franco Júnior Palestrante, mandar um direct para mim, lá no Instagram, que nós estamos montando uma nova turma de mentoria que começa semana que vem. E você me manda um direct lá no Instagram e o meu time entra em contato com você para a gente continuar esse estudo da boa fala, esse estudo da comunicação. Combinado? Tiago, muito obrigado pelo convite. Pedro, que honra passar essa tarde com vocês aqui na EduPulses. Saibam que a EduPulses é uma ferramenta muito usada nas minhas palestras e que tem feito com que eu me tornasse um palestrante de referência e que me levasse a muitas contratações graças a essa interatividade que a EduPulses me ajuda. Muito obrigado, um abraço, pessoal. Ô, Franco, eu que agradeço demais mesmo a tua presença com a gente. Eu adoro quando o assunto você trouxe, né, uma maneira bem didática, né, 3 passos, cada passo tem o seu momento, né, então isso vai gravando, né, para que a gente possa depois replicar isso, porque senão fica uma boa participação, ficou legal, foi gostoso escutar o Franco, mas o que ele falou de verdade? Cara, ele falou sobre oratória, algumas coisas lá, mas não me lembro mais muito bem. Quando você traz esse passo a passo, fica muito mais fácil de eu retomar isso na minha cabeça e lembrar dessas coisas, apesar de ser uma pessoa que fala em público o tempo inteiro. Ao te escutar, eu fui percebendo que tem algumas coisas, vícios que eu tenho ainda, que eu preciso dar uma lapidada nesses vícios para cada vez ficar melhor. Muito legal, cara. Muito obrigado de verdade
por trazer os seus conhecimentos para a gente. E agora, o grande momento também, né, que você estava esperando. A galera adora receber conteúdo, adora receber prêmios também, né, Franco? Não é verdade? E aí, a gente vai ter um sorteio do livro, o livro do Franco Júnior. Pra vocês terem uma ideia, né? Ele foi best-seller e ele vai autografar, vai fazer uma dedicatória especial para a pessoa que ficou com a gente até agora, neste momento aqui, para poder ganhar o livro. Nós vamos sortear. O primeiro sorteio que a gente vai fazer agora vai ser de uma conta aí do Pulses Premium por 30 dias. O segundo sorteio será de uma conta EduPulses Premium por 30 dias. E o terceiro sorteio será o livro do Franco Júnior, autografado, com dedicatória, com tudo isso que ele traz na oratória dele. Ele vai colocar um pouquinho disso para a gente lá na escrita do livro. Beleza, gente? Combinado? Então, ó, como disse o Franco, né, temos que botar um númerozinho aqui. Primeiro sorteio, EduPulses 30 dias Premium, para você poder explorar ao máximo as suas apresentações com o EduPulses. Segundo, mais uma EduPulses Premium para você explorar. E o terceiro, o livro do Franco, para você degustar aí desse conhecimento. Né? Eu gosto do cheiro do livro, né? Livro para mim é fantástico, porque ele tem essa magia da experiência de folhear o livro com cheiro, com tato e tudo mais. Pronto, gente, vou botar aqui agora na tela o EduPulses, eu já tinha deixado o pessoal se inscrever lá, vamos ver quantos inscritos nós temos já aqui. Beleza, 48 pessoas participando. Eu vou dar um tempinho para a galera que não entrou ainda entrar. Eu vou de novo colocar o link para vocês aqui, é o mesmo, mas é só vocês não se perderem aqui. Então, coloco mais uma vez. Você poder se inscrever. Vou dar um tempinho aqui de 1 minutinho. Então, vou colocar na tela, inclusive, aqui 1 minuto para a gente poder fazer o sorteio. Vamos lá. Tiagão, vou aproveitar esse tempo que o pessoal está se inscrevendo para agradecer, reforçar esse agradecimento nosso aqui do time do Pulses, né, pela presença do Franco Júnior, pela palestra e por nos mostrar, né, através das suas técnicas aqui, quantas falhas e quantos vícios temos sem perceber, né? E queria dizer também um negócio que o Franco comentou sobre o livro logo no início, né, que eu acho que vale a pena aqui para reforçar, né, a inscrição do pessoal. É que é um livro vivo, né, Franco? Tá no mudo, Franco. Tá no mudo, Franco Júnior. Boa. Opa, tá aqui. Ele é um livro vivo pelo seguinte, pessoal. Ao final de cada capítulo, tem um resumo do capítulo, tem um mapa mental do capítulo e tem um QR Code, aqui, ó, onde vocês estão vendo. Você bateu o celular nesse QR Code, você vai para um vídeo. É um vídeo complementar ao capítulo lido. E esse vídeo ele é alterado a cada 6 meses. Então você adquire o livro hoje, aliás, é o 12º livro mais vendido na Amazon, 12º livro mais vendido lá na Amazon. Então você vai lá na Amazon, compra o livro, se não me falha a memória, lá eu acho que é R$50 ou R$49 na Amazon, e você vai ter vídeos novos a cada 6 meses. É um livro vivo, como o Pedro se referiu. Excelente, Franco. Então, para quem não for sorteado, quem não for agraciado nesse sorteio, fica aí também a recomendação. Eu acho que nem precisa reforçar essa recomendação, mas para irem à Amazon e ajudar o Franco a chegar no top 1 de livro mais vendido da Amazon. Depois da palestra de hoje, eu acho que ele merece. Merece muito. Vamos lá! Primeiro grande ganhador da nossa tarde com o EduPulses Premium por 30 dias, sorteando 4, 3, 2, 1 e... Priscila Dutra! Parabéns, Priscila! Você foi a ganhadora, então, do primeiro sorteio aqui, o EduPulses. Meu contato já está no chat ali para você entrar em contato comigo, tá? Para a gente poder já validar a tua licença e você poder usar o EduPulses a partir de então. Vamos para um segundo EduPulses. 4, 3, 2, 1 e... Marta Queiroz Stevnev, isso? É russo? É. Marta, tá presente?
Opa! Oi, Tô sim. Marta. Que legal. Obrigada, gente. Parabéns, você ganhou também o EduPulses. E agora? Os tambores. E o livro do Franco. 4, 3, 2, 1. Mãozinha para cima para dar sorte. Tayana Brito! Parabéns, Tayana. Tayana Brito, tão grande ganhadora. Olha que legal, eu disse que vinha para São Luís do Maranhão. Que bacana, Bom. São Luís do Maranhão, Tayana. Muito legal. Exatamente, obrigada, gente. Já está meu contato ali no chat para a gente poder conversar, pegar os dados de vocês, para poder liberar os prêmios de vocês. Eu vou guardar aqui um print da tela, para a gente poder depois entrar em contato também com vocês. E deixa eu voltar agora aqui com vocês para agradecer. Gente, quero agradecer a presença de todos. Batemos o nosso número máximo de participantes hoje a tarde toda, então 100 participantes quase o tempo inteiro. Tá? Quero agradecer demais a presença, o tempo de vocês. Espero de verdade que este momento tenha sido para vocês, né, um momento de aprendizado, de vocês aí colocarem... Eu costumo dizer que a gente tem uma mochilinha de conhecimentos que a gente vai agregando ao longo da vida. Que esta tarde tenha colocado nessa mochilinha de conhecimentos de vocês algumas ferramentas, alguns conteúdos, algumas coisas que vocês possam usar no dia a dia de vocês e fazerem cada vez mais sucesso nas suas apresentações, nas suas reuniões, nas suas facilitações de treinamento, quem é professor nas suas aulas, então que isso realmente tenha servido para você como uma ferramenta útil para o seu dia a dia, para que você possa fazer sucesso, né, e interagir sem tanto nervosismo, né, sem tanta preocupação, sem tantos medos, com o seu público a partir dessas técnicas que foram compartilhadas pelo Franco Júnior no dia de hoje. Obrigado, gente. Até a próxima. Franco, mais uma vez, fabuloso, meu querido. Fabuloso mesmo, fantástico. Sabe o que é mais legal, Franco? Eu fico aqui me deliciando com o conteúdo, lógico, mas eu gosto de ver gente, né? Então eu fico olhando para quem deixou a câmera aberta. E eu vejo o pessoal assim, fazendo assim, dando risada, né? Então, curtindo o momento com a gente. Né? E eu pude ver gente rindo um monte, curtindo um monte com a gente aqui. Se não me engano, foi a Thaís que estava dando risada, né? Um monte com a gente aqui. E eu fico curtindo demais essa interação das pessoas. Como você mesmo disse, né? O nosso corpo inteiro fala e comunica alguma coisa. E como é gostoso ver a comunicação não verbal das pessoas durante todo o período que você conduziu a fala junto a elas. Que bacana isso. Muito bom. Obrigado, Franco, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou com a gente. Pedro, meu CEO, né, está sempre com a gente aqui. Não precisaria estar, mas ele acompanha todas, está sempre com a gente. Mas fazendo parceria. Não perderia jamais. Show de Muito bola. obrigado, Tiagão. Obrigado, Franco Júnior. Gabriel estava com a gente, Thiago Fernandes com a gente, obrigado minha equipe que esteve comigo também, galera tá prestigiando, e agora eu vou dar aquele tchau especial para quem ficou com a câmerazinha aberta até agora. Diegão, pô, animal, hein, cara, obrigado por ficar com a gente, Juliano Pinheiro, Kátia Correia, Gabriela, N Ambiel também tá com a gente, eu vi a N rindo muito, cara, fazendo muitas expressões aqui, N, show de bola. Natália, obrigado por estar com a gente até agora. Marta, parabéns pelo prêmio. Haline, isso? Haline, me ajuda. Aline, obrigado também por estar com a gente até agora. A Roberta tá no escurinho lá, cara. Dá para ver o brilhinho do óculos dela lá. Legal, Roberta. Obrigado por ficar com a gente até agora também, com a sua câmera aberta. Aqui embaixo tem a Kátia Correia também com a gente. De amarelinho ali, curtindo também. Legal, gente. Acho que eu não esqueci de ninguém que estava aberto aqui. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!